Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Mulheres de Midas. Eu sou Sheila Andrade e que honra ter você em mais um episódio. E hoje o nosso episódio está diferente, né? Nosso cenário, por enquanto vocês estão só me vendo aqui, né? Mas depois vocês vão ver o cenário todo aqui, é um cenário novo. E o senhor, meu marido, ontem acabou aprontando aqui. Eu falei, eu vou usar, porque ficou muito bom, né? A minha convidada também olhou e falou, que lindo! Também vocês vão gostar bastante. E hoje o nosso assunto, ele é um assunto que acaba desestruturando tudo na vida, né? Verdade. Que é o luto. E ainda mais o luto de um marido. Porque nós imaginamos, né? E também quem já passou por isso sabe que quando isso acontece, não é só a pessoa que vai, né? Vai junto tudo. Vai junto a rotina, vai junto os planos, a casa que você mora. Nós estávamos falando aqui até o que você come, o que você escuta. E ela vai dividir aqui com a gente, né? Como foi esse processo, como ainda está sendo. E ela, no meio da dor, ela ainda encontrou forças para se reestruturar. Ela vai dividir aqui um pouco, né? Dessa história e do que aconteceu nesse... Faz quanto tempo? Vai fazer 4 anos mês que vem. Então, 4 anos. Tá recente ainda. É. Então, seja muito bem-vinda, muito Thaísa. Muito obrigada. Então, eu sou Thaísa de Medeiros, tenho 35 anos, vou fazer esse mês. Esse mês? Esse mês, dia 24. E tenho 2 filhos e sou viúva há 4 anos. De que forma? Através do Covid. Através do Covid, eu fiquei viúva aos meus 31 anos, que às vezes a gente para e se pergunta, como assim? Como assim? Por que isso pra mim? 31 anos eu tinha, né, 2 filhos pequenos, por que comigo? Nossa, que idade que eles tinham? O meu filho tinha 6 e minha filha tinha 11. Uma pré-adolescente em casa. Isso mesmo, e meu filho, né, descobrindo o mundo. Nossa, e assim, ainda mais quando nós falamos de luto, né, nós estamos falando ali de uma morte, então, quando uma pessoa, ela ainda está doente, não que vai ser menos, não isso, mas meio que você vai se preparando, meio que você Exato. já tem aquele anseio, que medo se isso acontecer, né? Mas agora, né, quando veio o Covid, até porque várias pessoas, né, então até quem vai nos ouvir ainda, provavelmente também, né, talvez já tenha passado ali pelo mesmo processo, pelo que você passou, porque o Covid, ele veio e devastou. Exatamente. Muitas famílias, da mesma forma que teve famílias que, graças a Deus, não perderam ninguém, mas teve famílias, por exemplo, a minha família, eu perdi 9 pessoas. O quê? 9 pessoas pro Covid. Da sua família? Da minha família. Foi muita gente. Foi devastador. E qual que era o grau? Isso, Então, foram o meu esposo, o meu avô, 2 tios, irmãos do meu pai, e 3 primos por parte do meu esposo, e são 9? Cara... eu acho que são 3 primos, meu esposo... na verdade, não são 2 tios, são 3 tios. São 2 homens e uma mulher. E o meu avô. Então, de família de sangue. Então, o meu avô, uma tia e mais 2 tios. E daí, da família do meu esposo, mais 3 primos. E mais meu esposo. Então, são um total de 9 pessoas. Meu Deus. Mas muito próximas. Todas elas, assim, falaram, mas era primos? Não, era tudo muito próximo. Nossa, família mesmo. Mesmo. Como a pandemia, ela veio e, de alguma forma, não teve, assim, eu acredito que ninguém passou por essa pandemia sem que algo mudou na vida. Exato. Todas que, sempre que a gente escuta os podcasts daqui, né, das mulheres e quem vem fazer, é sempre assim, eu fazia tal coisa, daí veio a pandemia e depois da pandemia. E agora, né, imagina a tua vida depois da pandemia, porque foi na pandemia que isso aconteceu, né? E como... Pode falar. Existe um antes da pandemia, existe uma Thaísa antes da pandemia e existe uma Thaísa depois da pandemia, né? Então foi meu primeiro namorado, foi o rapaz que eu apresentei aos meus pais, Primeiro namorado. O meu único namorado que eu apresentei aos meus pais,
E então casei logo em seguida, né? Juntei as coisas, né? A gente junta naquela época. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 17 anos. Nossa, uma menina. Isso mesmo. Mas eu conhecia ele quando eu conheci ele. Vou resumir um pouco da minha história, assim. Pra uma introdução, pra entender, né? Exatamente. Então, eu tinha 17 anos, eu saí de casa com 13 anos. Eu fui morar em uma cidade, trabalhar de empregada doméstica, enfim. E aí, depois de um tempo, eu vim embora para Curitiba. E a minha família, do meu pai, toda mora em Curitiba. A maioria. E hoje em dia moram algumas pessoas. Eu sou natural de Chapecó, para quem não sabe. E aí, eu vim embora para cá, morar na casa de uma tia minha. E procurar emprego, enfim. Eu saí de casa com 13 na busca de uma vida melhor. E aí, quando eu vim para Curitiba, eu morei na casa de uma tia minha. E aí, como se diz, esse rapaz que né, meu esposo, era meu esposo, se tornou meu esposo, ele era amigo da família. Então, meu pai conhecia ele, enfim, minha prima era muito íntima dele. E ele já tinha casado umas outras vezes. Mas, enfim. E aí, um dia, uma prima minha me chamou pra mim num churrasco, eu acabei indo. Mas eu via ele, sabe quando você vai na casa num churrasco? Eu tinha 7 anos quando eu conheci ele. Nossa. Então, a gente tinha uma diferença de idade de... Estavam predestinados. Exato, de 14 anos a gente tinha uma diferença de idade. E aí, depois de um tempo, né, com 7 anos, eu sabia quem ele era. E um dia, quando eu vim embora morar com a minha tia, minha prima me convidou para um churrasco. Enfim, eu fui e acabei reencontrando ele. Óbvio, eu com 17 anos, ele já com seus 33, mais ou menos. E aí, acabou que depois daquele dia, a gente nunca mais nos separamos, assim. Foi bem incrível o nosso reencontro. Enfim, a gente acabou ficando junto. E constituímos, né, uma família, onde eu fui casada há 14 anos com ele. Tive 2 filhos, os únicos filhos dele, por mais que ele foi casado anteriormente, ele não tinha filhos. O sonho dele era ser pai. Então, quando eu casei com ele, passaram-se uns 6 meses, ele falou pra mim, eu quero muito ser pai, muito ser pai. E eu tinha acabado de fazer 18. E aí, eu conheci ele mês 4, mês 6 eu faço aniversário, então eu fiz 18. E aí, passaram uns 6 meses, ele falava pra mim, nossa, eu quero muito ser pai, muito ser pai. Eu acho que tinha algo interno dele, que às vezes, por que eu não sou pai? Por que eu não sou pai? Sabe? Essa coisa do homem. Uhum. E aí eu falei, se você quer ser pai, enfim, sei lá, vamos lá. E eu tava super afim, porque eu vinha de uma história muito difícil, eu sempre fui de uma família muito simples, muito humilde. E eu falei, ele quer ser pai, é uma oportunidade de eu constituir uma família. E vambora. E, enfim, aconteceu. E eu fiz um teste de gravidez, eu não tava grávida. Nossa, ele chorou. Tipo, ele imaginava nossa, quase que é o contrário, né? Porque Exato, é a mulher que cria aquela expectativa, não, né? Ele chorou, nossa, eu quero muito ser pai, por que não acontece? Enfim, e aquele teste, graças a Deus, estava errado. Sério? Exato, uma semana depois eu fiz o exame no beta e acabei constatando que eu estava grávida da minha primeira filha. Enfim, foi tudo muito bom, muito maravilhoso. A gente teve a Lohane e era o xodó da vida dele. E aí, logo depois de 6 anos, eu acabei tendo, numa época que a gente não foi planejado, mas foi muito bem-vindo, que aí a gente teve o Gustavo, que hoje ele tem 10 anos, e a gente, assim, constituiu nossa família. E o nosso casamento era um casamento, eu posso falar com propriedade sobre isso, era um casamento maravilhoso. Eu brinco que eu não sei se um dia ainda eu vou encontrar um outro Adilson, porque me enche os olhos para falar dele, porque as pessoas que vão ouvir esse podcast, que conhecem ele, é uma dor que se passaram 4 anos e as pessoas que nunca imaginaram, nunca conheceram nós, que nos acompanhavam pelo Instagram, nos acompanhavam através de amigos, enfim, eles eram encantados com o nosso casamento, porque assim, a gente era muito parceiro. Não existia Adilson sem Thaísa e não existia Thaísa sem Adilson.
sabe? Então a gente era muito, muito, muito parceiro, a gente era muito família, ele era apaixonado pelos filhos, a vida dele era trabalhar, era fazer pelas crianças. Às vezes eu brincava porque a gente sempre gostava muito de viajar. E numa época mais confortável da nossa vida, ele chegava em casa do trabalho e a mala estava na porta. E ele sempre me chamou de polaca. Ele falava, polaca, o que é isso? Falava, só toma banho que a gente vai viajar. Aonde? Pra onde a gente vai? E assim, os meus filhos têm as melhores memórias nossas viajando, sabe? Então, a Dilson amava a família. A Dilson amava ser família. E eu falo que a Dilson veio na minha vida num momento muito jovem, eu muito menina, eu com 17 anos. Óbvio que eu saí de casa com 13, até os 17 eu já tinha vivido muita coisa, passei fome, enfim, eu morei sozinha, eu dependi de pessoas. E quando ele chegou na minha vida, foi um divisor de águas, porque eu encontrei uma segurança em mim, para mim. Eu encontrei um pilar. A Dilson era meu pilar. Então, assim, se for olhar ao todo, eu era o furacão. Eu sempre fui o furacão da relação. Eu sempre fui. E ele era a calmaria. Então, assim, então era um equilíbrio. Era um equilíbrio e eu falo que esse equilíbrio e essa calmaria dele me fez eu ser quem eu sou hoje. A gente vai falar ainda mais pra frente sobre isso, mas se eu sou forte, se eu sou corajosa, se eu sou empreendedora, se eu sou mãe, se eu sou essa Thaisa, que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou, que muitas pessoas falam quanto eu te admiro, quanto isso. Se eu sou essa pessoa, eu devo a ele. Eu devo 100% a ele, porque ele me ensinou o mundão. Ele me ensinou o que é esse mundão. O que é esse mundão, ele me ensinou. Então, nada na vida acontece por acaso. Porque eu, com 17 anos, conheci uma pessoa, 15 anos, basicamente, mais velho do que eu. A gente constitui uma família, a gente tem 2 filhos, então nada acontece por acaso. Então, acho que o começo de tudo é isso, assim. O nosso casamento não era perfeito, porque todos os casais têm problemas, mas eu posso te garantir que era uma família maravilhosa, que tudo a gente dava um jeito de resolver tudo. E o mais engraçado, o mais incrível, o que eu sinto muito orgulho, é que nunca a minha família, os meus filhos, os nossos amigos souberam a Thaisa e o Adilson está passando por uma crise, a Thaisa e o Adilson estão passando por algo. Nós resolvíamos internamente, sempre internamente. Óbvio, eu como mulher compartilhava com minha irmã ou com alguém muito mais próximo a mim, ele também, mas era muito interno e nunca se soube. Então, sem barraco, né? Nunca sem se briga. nunca se soube. Então, era probleminhas que a gente... E outra coisa que eu posso te afirmar, a gente queria muito ser casado. A gente queria muito ser família. Isso muda tudo. Tudo, exato. Eu já tô emocionada. Eu já quis trouxe lá em cima, porque Exato. não tem como. Porque eu não sabia que era... Eu vou conhecer a história junto com vocês. Então, eu não sabia que era todo esse tempo de casados que vocês tinham. Porque a minha pergunta era até quem era a Thaisa antes, né? Mas você se construiu junto com ele. Sim. Eu sou a Thaisa que eu construí junto com a Dilson. Exato. Você provavelmente olha pra tua trajetória e fala, uau, que de Deus que foi conhecer ele. E é óbvio que a dor ainda é maior. Exato. Porque não tinha um antes, não né? Não existiam antes. Tudo que tinha era vocês dois. Exato. E até antes de iniciar a gente tava falando, nossa, o difícil que é porque quando você tá com alguém, você tá casado com alguém, se existe essa separação, agora nós estamos falando de luto, mas uma separação, você não tá mais com a pessoa. Se alguém vem e pergunta pra você, Thaisa, o que você gosta? Opa, não sei.
Porque você é tão junto com essa pessoa que você acaba não consegue nem se imaginar sem aquela pessoa. E quando você se viu sem ele, porque é claro que a gente já vai falar disso também, que existem as fases, né? Mas quando você se viu assim, aquele momento, ele não tá mais aqui. Qual foi o teu sentimento? Que em vários momentos ainda eu me pego pensando assim, e agora? Tipo assim, em vários Ainda? momentos, ainda. Mas de primeiro momento, eu acho que quando eu soube da notícia, porque foi tudo muito rápido, foram 3 dias. Então, Nossa. E ele tava bem, só pra gente se foi contextualizar, isso mesmo, né? foi eu tava com Covid, passei uma semana, ele cuidando de mim, ele cuidando das crianças. Tava todo mundo Todo com mundo, Covid. isso. Eu isolada em casa, inclusive, a questão de ressignificar, até depois eu vou falar sobre isso. A gente pegou Covid no dia do meu aniversário. Então, meu aniversário é 24 de junho, ele faleceu dia 9 de julho. Oh. Então, a gente não saía de casa e nesse dia, o meu aniversário eu sempre amei comemorar. E ele falou, não, a gente vai sair jantar, enfim, foi nesse dia. E aí, passaram-se uma semana, do dia 24 até o começo do mês, eu com sintomas, enfim, eu tava com Covid, e aí eu já tava começando a melhorar, e no domingo deu o primeiro sintoma, na segunda-feira ele foi trabalhar, normal, e na segunda-feira à noite ele teve muita febre. Ele falou, Polaca, eu acho que eu tô com Covid. E aí eu falei assim, eu vou marcar médico. E aí eu marquei médico na terça, vou ser bem breve. Marquei médico na terça, levei ele no médico na terça. Passaram remédios bem fortes, injeções intramusculares. Isso em casa, ele ficou em casa. Ele é em casa. Isso terça, durante o dia. Quarta, ele já estava muito ruim, eu chamei oxigênio em casa, porque os hospitais estavam lotados. Foi bem, na época, bem crítica da cepa que tinha, uma cepa nova que tinha. E aí, na quarta-feira, ele ficou em casa. Quarta-feira à noite, ele estava bem ruim. Contratei um pneumologista de Chapecó. E ele, na quarta-feira à noite, ele me falou, Thaisa, você precisa levar ele para o hospital. Vamos fazer uns exames, faça isso. Se amanhã ele não melhorar nada, você precisa levar ele para o hospital. Na quinta-feira pela manhã ele estava bem ruim. Eu entrei com todos os medicamentos, tudo que precisava, enfim. E a quinta-feira, final do dia, eu falei, nego, não dá mais pra você ficar em casa. Nesse momento, passou em algum momento, assim, na tua cabeça? Não. Medo? Ele vai morrer, algo não, assim? eu vinha algumas memórias e falava, meu Deus, será? Tipo assim, meu Deus. Mas eu não me desesperava, porque eu tinha 2 filhos dentro da minha casa, ele doente, nós isolados. Você também. Isso mesmo. Então, eu também, então eu não me desesperava. Então, quando ele foi pro hospital, eu fui com a sensação... Quando ele saiu de casa de ambulância, eu tive a sensação assim, graças a Deus ele aceitou ir pro hospital. E aí, ele vai ser cuidado. E aí, quando ele chegou no hospital, o médico me ligou. Ele falou, ele tá muito ruim, a gente vai precisar entubar. Eu falei, tudo bem. Daí ele falou pra mim assim, ó, mas ele não quer. Eu falei, meu Deus do céu. E aí em casa, pra você ver, ele era tão cuidadoso comigo, ele era muito cuidadoso comigo. Ele era tão cuidadoso que em casa ele falava pra mim assim, você precisa ficar bem, você precisa ficar bem. A gente tem 2 filhos, eu falava, não, nós precisamos ficar bem. Ele falava, Polaca, então, cara, a gente precisa ficar bem, que sensação. Mas ele falou, você é a principal, tipo, você precisa. E aí... quando ele foi pro hospital, que eu tirei a aliança dele, tirei o cordão dele e falei, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Eu dou conta que fica tranquilo que eu vou cuidar das coisas aqui. Tipo, vai tranquilo, porque eu sabia que a gente tinha bastante coisa pra resolver, a gente tava construindo uma casa pra gente se mudar. Então, eu falei, se acalma, vai tranquilo, foca no teu tratamento, que a hora que você voltar, eu e as crianças estaremos aqui. Aí ele olhou pra mim assim e riu e falou assim, relaxa, Polaca, eu sei que você dá conta. Assim, bem assim, relaxa, Polaca, eu sei que você dá conta. E aí aquilo me pensei, meu Deus, cara. Ele saiu, isso era 9 horas da noite. Ele não quis ser entubado, deixaram ele mais um tempo, de prumo, o médico me ligou que ele estava reagindo, e ele foi transferido do hospital. Nessa transferência do hospital, ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias e faleceu. No caminho. No caminho, então no dia.
Então, ele faleceu às 2h da manhã. Qual foi a última conversa? Dentro de casa. Ele saiu de casa, um tchau. Que foi essa um conversa? Tchau, exatamente. Um tchau na ambulância, os meus filhos dando um tchau na ambulância. E essa foi a última. E aí, a médica me ligou, falou com ele, falou, eu vou, antes de você ser entubado, eu vou fazer uma ligação para sua esposa. Ele falou, não, eu não quero. Eu já conversei com ela. Ele não quis. Então, a todo momento, ele quis me proteger. A todo momento ele não queria meu sofrimento. Não queria o sofrimento das crianças. E, assim, de verdade. Ele faleceu querendo me proteger. Ele faleceu querendo me cuidar. O cuidado que ele tinha comigo. Assim, as pessoas falam comigo hoje em dia, os amigos, a família. Algumas pessoas falam, desculpa, assim, ó, eu nunca vi ninguém mais apaixonado com a Adilson, com você. Eu não conheço nenhum casal, nada, eu não conheço. A Adilson era extremamente apaixonado por mim. Glória a Deus por isso. Ele era um cara fantástico. E até para esse momento de muita dor, de muito desespero dele, que eu penso que ele estava muito desesperado. Ele não quis passar esse sofrimento. Não quis. Ele queria me deixar tranquila, assim. Tranquila, no caso, né? Ele queria me deixar tranquila. Mas assim, e aí quando isso aconteceu, eu não acreditava. Quando isso aconteceu, me ligaram 2h da manhã. Nossa, eu sozinha. Ainda, né? Eu sozinha. Você nem dormindo tava. Não, eu sozinha. Deitada num colchão na minha casa, tipo, na sala, totalmente desprovida, assim. A minha irmã tinha vindo de Balneário buscar os meus filhos pra ficar com eles. E a minha irmã já tava no meio do caminho pra volta, né? Voltando pra Balneário, eu liguei, ela teve que fazer a meia volta. E aí, os meus filhos perguntavam, por que a gente tá voltando? O que aconteceu? Por que a gente tá voltando? A minha filha maior. Não, a gente tá voltando porque a sua mãe precisa de a gente lá e tal, enfim. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu juro, eu entrei dentro do meu carro sozinha, eu parei na frente do hospital e eu vi a ambulância vindo. E eu sabia que era ele que tava dentro da ambulância. E eu entrei dentro do banco, assim, do carro, e eu gritava. Eu, tipo assim, eu falava, eu me revoltei. E aí, assim, eu me revoltei, como assim? Comigo? Por que comigo? Porque com a minha família era tudo muito maravilhoso, era tudo muito perfeito. Não éramos um casal margarina, mas éramos quase. Por que com a minha família? E aí, enfim, eu fui até o hospital, e aí o médico veio. E você tava sozinha? Tava sozinha, tava sozinha. Eu chamei um primo, acabou chegando um primo, um casal de amigos, porque a minha família é toda de Chapecó. A família dele é daqui, alguns, mas, enfim, daí eu chamei um primo dele, o primo dele veio, e aí me acompanhou dentro do hospital, e aí acabou que a gente encontrou a equipe médica, eles me deram a notícia. Naquele momento o mundo pra mim parou, caiu. Porque o que eu pensava? A notícia foi no hospital. Foi no hospital. Chamaram você pra lá. E ali você já, no momento ali que você sentiu... Quando eu tava no carro, eu sabia que eles iam me dar a notícia. Por que eles me chamaram no hospital? Por quê? Tipo, não tinha, por que eles me chamaram? Não tinha motivo eles me chamarem no hospital. Se a gente eu tinha conversado com a equipe médica meia hora antes, e eles falaram, só amanhã cedo você vai lá pra você dar entrada no hospital, fica tranquilo que o restante a gente faz por aqui, não precisa sair e tal. Por que eles me chamaram? Então, tipo, eu já sabia que era algo pior que havia acontecido. Enfim, e aí o meu mundo caiu, o meu mundo desabou, e eu só pensava nos meus filhos. Eu só pensava, e o que vai ser de mim daqui pra frente? O que eu vou fazer? Nossa. O que será de mim? Eu não sabia, sinceramente. Nossa, e ainda nesse momento, você tem ainda mais, você tem mais coisas, né? Uhum. Porque você sendo a esposa dele, nesse momento você tem que você que sabe onde estão os documentos, você tem toda que essa parte burocrática, né? E você tem que esquecer, daí você começa, naquele momento você pega aquela dor, você sente aquela dor,
e você fala, e agora? Eu preciso resolver um monte de burocracia. Do tipo, eu tô sentindo. É como se você estivesse sentindo toda aquela dor e você ter que guardar aquela dor. Isso. Porque você tem que Tem que ser ser forte, forte, porque você é mãe. Isso. E você tem que resolver ainda. Você tem que resolver isso mesmo. Você tem que dar conta até nesse momento. Isso mesmo. Nossa. Isso E mesmo. nesse momento você tinha a família perto? Não, eu só tinha esse primo mesmo e um casal de amigos. Daí depois chegou um tio meu, que inclusive era esposo da minha tia, que faleceu também. Nossa, há eles 2 estavam meses. passando Estavam também passando, tipo, ela tinha falecido 2 meses antes. Então, daí ele que me ajudou com toda a burocracia, enfim, ele já sabia o caminho, no caso, né? Sim. Então, tinha acabado de passar, então, ele que me ajudou com toda a burocracia. E pra dar notícia pras crianças? E aí, eu fui pra minha casa e esperar minhas crianças voltar. Que Você que deu? Eu que dei. Nossa, foi muito difícil, muito difícil. Eles me olharam e eles entenderam. Eles entenderam. E aí, como assim? O meu pai? Por que meu pai? Por que meu pai? Minha filha só se questionava, por que meu pai? Por que meu pai? Deus não é justo com nós? Por quê? Porque Deus tirou... E existiu esse... Porque quando acontece algo assim, quem nunca passou, a gente só imagina, né? Exato, Você só imagina. Uhum. Você imagina que é assim, você tem que encontrar um culpado, né? Nesse momento. Por quê? Você quer um porquê, você quer uma explicação, você não entende. Isso. Provavelmente seja assim. Nesse momento daí, vocês três entraram além, né, de todo esse sofrimento, porque aqui a gente tá dando, assim, só... Você imagina o que é viver isso aqui, né? A gente tá dando uma pincelada, né? Isso, uma na pincelada história. bem pincelada. Nossa, porque você tem um momento ali do hospital, você tem um momento do funeral, você tem um momento do enterro, você tem... Nossa, é inimaginável. Inimaginável. Né? E a volta... Mas eu imagino ainda que... Não sei, eu imagino, tudo na imaginação. A tua volta pra casa. Pra casa. É isso mesmo. Porque daí ele não tá lá. Ele esse não momento, vai mais estar. O que o teu coração pensa, assim? Fica tentando se enganar? Não, ele vai voltar? Ou como Sim, é? há muitos momentos, como ele saía cedo pra trabalhar, há muitos momentos eu imaginava que ele voltaria à noite. Então era essa a minha imaginação. Então eu me apegava nisso. Não. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Sim, que você entendeu? tem que pegar, Você tem que além se de apegar. culpar alguém, Exato. você tem que Porque se apegar em algo. eu silenciei, eu silenciei 3 dias. Eu não falei com Deus. Eu não conversei com Deus. Eu me revoltei com Deus. Eu me revoltei. Porque eu falava, por que comigo? Por que com os meus filhos? Por que com ele? Porque ele era um pai maravilhoso. Ele era um marido excepcional. Ele era um marido fantástico. Ele era um filho maravilhoso. Ele era um amigo maravilhoso para todas as horas. Ele era uma pessoa que ele não falava de um A. Ele nunca, ele não se intrometia na vida de ninguém. Você poderia estar numa roda conversando sobre um assunto sobre alguém. Existiria só a pessoa dele ali. Ele não abriria. Neutro. Porque daí, quando acontece assim, você fica se perguntando o porquê e... Por que com ele? O porquê com ele. Por que com ele? Né? Então... E quando foi que veio esse... claro que daí entra o processo, né? Isso, daí daí veio a fase do enterro, que no caso eu cremei ele, então não teve velório, foi porque era época de Covid, então ele não podia. Então os meus filhos, o último contato que eles tiveram foi na ambulância. Entendeu? Eu não, eu tive contato depois, né? Mas os meus filhos foram na ambulância. Então lá, aí eles tiveram contato só com o caixão. E daí ele foi pra cremação, foram 15 minutos só de contato com o caixão, e logo ele foi pra cremação. E a minha família tava junto, enfim. E aí a gente voltou pra casa e veio minha revolta. Veio exatamente isso. Por que comigo? Por que com os meus filhos? Por que com a minha família? E eu silenciei, eu não falava com Deus. Eu não falava com Deus. Eu não conversava com Deus. Eu, literalmente, eu só atacava, suponhamos. Uma indignação, né? Uma indignação, tipo assim. Não comia, não... Nada, entendeu? E aí eu peguei e fui pra casa dos meus pais, no outro dia. Acabei indo pra casa dos meus pais, fiquei uns 15 dias lá. E assim... em cima de uma cama, só levantava, às vezes nem pra tomar banho, e lá eu fiquei durante uns 15 anos. Minha mãe falava... Esse momento de indignação foi durante uns 15? Não, foram 3 dias que eu não falei com Deus. Foram 3 dias, exatamente 3 dias. Então, depois do 3º dia eu comecei a pedir ajuda.
Então eu pedi perdão por eu ter atacado, por eu ter murmurado, mas eu pedi perdão de uma forma assim, eu sei que o Senhor me entende. Mas depois eu fiz um pedido de socorro. Senhor, me ajuda. Eu não sei pra onde ir. Eu não sei o que fazer. Eu não sei nada. Eu não sei. E até porque vocês tinham tudo junto, né? Tudo. O trabalho era junto também? O trabalho era junto, eu tinha um outro ramo, mas principalmente o nosso ramo principal era junto. Mas eu ficava mais em casa, então era... E agora? E como é que faz pra seguir agora a vida? Uma das principais fontes de renda eram ele. Então, o que eu faço? Eu continuo, eu paro, o que eu faço? Coisas acontecendo em Santa Catarina, a minha vida tinha que estar lá e tinha que estar aqui em Curitiba, o que eu faço? Então, foi um período bem difícil, assim, foi bem difícil de resolver muita coisa, muito pepino, porque aí vem, né, o luto vem, mas ele foi embora, mas os problemas e o CPF dele continuou, você tá entendendo? Então, as contas continuam. E a meia dor você vai ter que agora resolver. Então, o que acontece? A minha dor, em muitos momentos eu tive que silenciar ela e falar, dorzinha, você fica aqui do ladinho, porque eu tenho filho pra dar de comer, eu tenho casa para bancar, eu tenho conta para pagar, eu preciso continuar. E em muitos momentos foi isso. E aí eu decidi ir embora para Chapecó, ir mais próximo dos meus pais, abandonei meio que Curitiba aqui, que foi uma forma também de eu não ter muitas memórias, eu não falo que é memórias ruins ou não ter, tipo, pra mim tentar passar pelo luto mais com as crianças, assim, tipo assim, nossa, eu ia nesse restaurante, ele não tá junto. Nossa, eu passava nessa rua todos os dias com ele não tá junto. Então, sabe, essa coisa assim. Então eu fiquei 1 ano e meio em Chapecó, a gente tava construindo nossa casa lá, e aí eu fiquei lá por esse período, e depois eu voltei pra cá. Já fazem 2 anos e pouco que eu voltei pra cá. Então, é tudo um processo. Você deixou a dor ali do lado e vamos lá. Mas a gente sabe que esse guardador de um ladinho aqui uma hora vai ter chega. que resolver, né? Vai ter que resolver. Chega. A gente recebeu uma psicóloga aqui e ela falou sobre as fases do luto. Que é exatamente como você trouxe. Quando acontece, o primeiro você se revolta, o porquê, você quer saber o porquê, daí não que vai amenizando, mas você troca esse sentimento. Mas é um processo bem longo, segundo ela, né? Mas que aos poucos isso vai curando em você, né? Tem pessoas, claro, que não existe uma receita, né? Não existe. Vai ser 1 ano, vai ser 3 meses. Não, vai ser de cada pessoa. Mas essa fase vai acontecer. Qual foi a pior fase de todas? Hoje você olhando pra trás, fala, não, essa aqui foi, assim, a pior fase. Ai, meu Deus, a pior fase é ver meus filhos chorar pela falta do pai. Nossa, é 2 lutos, né? Porque daí é o luto do... Porque você não sabe o que fazer pra amenizar aquilo. Você não sabe. Você encontra teu filho na sala jogando videogame sozinho e choro. Eu tenho muita saudade do meu pai, E era uma criança, né? Até hoje. Então, eu falo que o luto é um processo. Mas o luto sempre vai permanecer na nossa vida. Por quê? Porque a falta sempre vai existir. O que ameniza é a dor, aquela dor, aquele buraco dentro de você. Ele vira saudade. Então ele vai virando saudade, ele vai amenizando. É uma troca. Como se trocasse. Exatamente. Mas você esquecer, você passar por cima e não, olha, eu passei por isso e vida que segue. Não, isso não. Em 4 anos, desculpa, eu não consigo. Não consigo. Por que eu não consigo? Além de eu ter 2 filhos, além dele ter sido um esposo maravilhoso, um pai maravilhoso, as boas memórias sempre vão existir. É que vocês criaram, construíram juntos uma vida. Exatamente. Né? Não foi só um relacionamento. Exatamente. E aí, a minha família era muito apegada a ele. Então, a minha mãe, ela chora até hoje. Então, ela liga pra mim e se eu mandar uma foto no grupo da família, ela liga chorando pra mim. Ela não consegue passar o luto da perca do genro, porque eu vou dar rapidinho, assim. A Dilson era de ir na feira, ligar de chamada de vídeo pra minha mãe, pro WhatsApp, e pedir pra ela escolher o que ela queria na feira. Então, a gente saía de Curitiba, 500 km. Ele fazia a feira da minha mãe, e ele levava a feira pra ela, daqui de Curitiba. Então, assim, a minha mãe mora no interior, lá em Chapecó. Então, ele chegava, o que a minha mãe precisava? A minha mãe precisava cortar lenha.
Ele ia lá, cortava lenha. Ah, precisa pregar um prego na parede. A Deus fazia isso. Então, a minha mãe sofre. Ela sofre por um genro muito amado. Ela sofre por aquele genro que era cuidadoso com ela. Eu falei esses dias pra ela que ela tava chorando. Eu falei, sabe por que você chora, mãe? Porque a minha mãe é casada até hoje com meu pai, enfim, né? Eles têm um casamento de 30 e quase 40 anos. Mas minha mãe foi uma mulher muito sofrida. E aquele cuidado de homem, de esposo, de amor, de atenção, o meu marido dava pra ela. Então, era como filho. Sabe aquele filho? O filho, ela tinha ele como filho. Por isso que tem uma frase que ela é clichê e ela só é clichê porque ela é real. Que é, o mais importante dessa vida nem é o que você faz pelas pessoas ou quem você é, mas como a outra pessoa se sente. Exato. Como você faz a outra pessoa se sentir. Exatamente. Uhum. E é ali na hora da falta que você sabe quem era realmente aquela pessoa, né? Isso mesmo. E o que torna o teu luto ainda mais difícil. Mais difícil. Porque eu fico imaginando que quando num casamento, ainda mais se tá num relacionamento onde você é um relacionamento diferente, existem esses agrados, né? Da pessoa, ela tá te servindo, ela tá fazendo o melhor dela ali pra você, e de repente não tem mais aquilo. Não tem mais aquilo. Então, é um misto que eu imagino de dor, porque é a dor da falta, é a dor da companhia, é a dor da construção de uma vida junto, do meu sócio, do meu marido, dos pais dos meus filhos, do que fazia feira pra minha mãe, do gênero da minha mãe. Isso. Olha, então assim, pra uma mulher se reconstruir em um luto, você vê que é uma decisão? Eu decidi. Eu decidi porque eu sempre fui uma mulher muito decidida na minha vida. Desde o momento que eu saí de casa com 13 anos, então não é qualquer pessoa que sai de casa com 13 anos. Quando eu decidi que eu queria mudar de vida, quando eu decidi que eu queria ser casada, quando eu decidi que eu ia seguir minha vida sem o Adilson. Então eu decidi. Eu falei, eu preciso seguir. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma vida para carregar nas minhas costas. Eu tenho uma responsabilidade gigante de ser mãe e pai. Então eu decido e eu decidi seguir. É uma decisão que gera muitos julgamentos. É uma decisão que gera dor. E muitas pessoas vão te julgar porque me viram. Porque aí depois, né, eu comecei a sair, O que me ajudou também nesse processo, que eu não posso esquecer, foram meus amigos. Os meus amigos me convidavam para sair em Chapecó, né? A Aninha, uma amiga minha lá, se chama Ana Paula, me introduziu no grupo de amigos dela. Então ela me convidava para janta. Pessoas. Ela me convidava para sair, ela me convidava para várias coisas. E aí eu acabei conhecendo um outro cabeleireiro, um amigo meu, que hoje, infelizmente, não tá mais aqui. Acabou falecendo também. E ele me levava pro mundo dele também. Então a gente saía, a gente se divertia. Que legal. Então, em muitos momentos da minha vida, se é errado, talvez, mas eu coloquei aquele buraco numa forma de sair, ir pra balada, sair com os meus amigos, marcar jantar hoje, amanhã, depois, e então, assim, eu saía pra, como se estivesse fugindo de algo. Fugindo de algo. E aí, foi um processo que me ajudou. Eu não posso falar pra mim que não. Eu não posso ser hipócrita a esse ponto. Não, ele me ajudou sim. Aquele momento mais doloroso, porque eu tava junto com pessoas. Então me amenizava. Você tá entendendo? Porque se eu ficasse só dentro da minha casa, com os meus 2 filhos e tal, isso uma depressão. Poderia entrar numa angústia. Uma angústia, entendeu? E aí não. Então eu me joguei mesmo. E aí quando eu voltei pra Curitiba, que eu me peguei novamente sozinha, porque aqui eu tenho menos pessoas, enfim, eu comecei a sentir mais, assim, a solidão, eu comecei a sentir mais o peso de realmente não ter mais ele, e é muito difícil, assim, é muito difícil também você sair, conhecer uma nova pessoa, porque tudo você vai automaticamente comparar. Exato, e outra coisa, se eu tivesse tido um casamento ruim, se a minha base, se a minha régua tivesse sido baixa, tava tranquila. Mas a minha régua era muito alta. Era meu primeiro amor. A minha régua ela é muito alta. Assim, felizmente ou infelizmente, a minha régua é muito alta. Porque eu conheço bom.
Eu conheço casamento bom. Eu conheço quem me acordava com café da manhã todos os dias. Eu conheço. E você não vai aceitar e você não merece menos do que isso. Né? Amém, é exatamente o que eu penso. Então, para você se relacionar não é fácil. Automaticamente você busca Preencher. você busca escolher uma pessoa parecida, entendeu? Você quer que a pessoa que entre na tua vida seja ela parecida. É errado, porque todas as pessoas são diferentes, entendeu? Hoje eu entendo isso, mas lá atrás eu não entendia. Então, é um processo. É um processo doloroso, mas quando eu decidi realmente viver, eu segui e tô seguindo. Já é de uma mulher forte, de uma mulher de presença, de uma mulher de confiança, uma mulher poderosa. É isso que você passa. Você soube muito bem, né, lidar com a tua dor, e eu tenho certeza que isso te reconstruiu, né? Se até o acontecimento você já era a mulher que você tinha se tornado, isso é o que eu acredito, que a nossa dor, ela acaba sendo o nosso maior propósito. Exatamente. Né? Então, hoje você estar aqui, então mulheres vão nos escutar, mulheres que talvez estejam passando por isso, ela sabe que não é o fim, ela sabe que é um processo, que se existir ali uma decisão, tá aqui você de prova que dá para reconstruir em meio à dor, em meio a um luto, em meio a uma morte. Exato. Porque a morte é a única certeza que a gente tem, mas uma das mais difíceis de se aceitar. Exato. Eu até vou falar pra vocês, não agora, mas num outro momento, eu amo devocional, você sabe que eu tenho minhas paixões por devocionais. Eu tô escrevendo um devocional. E eu trouxe as mulheres da Bíblia pra falar essas histórias. Então, eu terminei ele já, e ali tem a Noemi. E quando ela fica viúva, não quer mais ser chamada de Noemi. E ela é chamada de Amarga. E ela muda o nome para Mara, porque ela tá passando pelo processo do luto. Só que em meio ao luto, em meio ao caos, ela encontra uma nova identidade. E a partir dali, a partir de uma decisão, e a partir do encontro com Jesus, ela é uma outra mulher. Então veja que tudo que você passou, é óbvio que, né, acho que você nem fica buscando uma explicação para isso, mas há propósito. Então, mas eu vou te falar sobre essa questão da perca e de que forma eu vejo isso. Depois dos 3 dias que eu silenciei, depois de um tempo, enfim, passou um mês e pouco, eu comecei a agradecer a Deus. Comecei a agradecer, porque que privilégio eu tive. Que privilégio os meus filhos tiveram. Começou a olhar o copo diferente. Exato. Que privilégio a minha família teve de poder conhecer, conviver com o Adilson. Um cara fantástico, um homem bom, um homem de caráter. Então, eu comecei, no meio do caos, eu comecei a agradecer. E eu comecei a agradecer dessa forma, porque se eu sou essa Thaisa, como eu falei lá no começo, no início, eu devo a ele. Então, se eu sei lidar com os negócios, eu devo a ele. Se eu sou forte, corajosa, se eu não tenho medo de errar, essa questão de empreender, de começar um negócio, não deu certo, fecha, bola pra frente, pra outro. Veio ele da mentalidade dele. E ele era, eu posso te falar assim, ó, ele era o meu pilar, e ele falava só pra mim, voa, Polaca. Ele tava aqui no cantinho, ele era... Você não olha assim, não que ele sabia, não isso. Mas assim, ele tava te preparando o tempo inteiro. Mas aí que eu vou chegar, né, nessa questão. Ele me preparou pra eu ser viúva. Ele me preparou... Nossa, que forte. Pra eu viver, cuidar dos meus filhos. Nossa. Ele me preparou, porque, de verdade, ser viúva, ter 2 filhos, passar pela perca, não é fácil. Não é fácil. Mas eu posso te garantir que ele me preparou. Ele me preparou pra isso. Caramba. Porque se ele não tivesse me dado asas pra mim voar... Pode ser não, né? Provavelmente essa jornada, esse processo ia ser totalmente o outro lado, o lado oposto. Exato. Você já imaginou eu ser esposa dele, eu ser totalmente dependente dele, eu ser... não saber muito dos negócios, eu não ter a visão que eu tenho, eu não ser descolada pra frente. Você já imaginou? O que seria, o que eu ia fazer? Olha a importância de você ter aceito isso dele também. Sim. Né? Porque às vezes, entrando aqui agora no feminino e masculino,
dá pra ver que ele era um homem totalmente masculino, Uhum, né? Com a sim, energia masculina dele, total. provedor, o que Total. vai, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, ele tá te encorajando, vamos, Total. vamos. Ele sabia... Olha a importância de você ter construído uma mulher dentro desse relacionamento. Exato. Ele era o provedor da casa, mas ele não deixava, ele não me excluía. Ele não me anulava. Ele deixava eu voar. Ele sempre deixou eu voar. Ele sempre falava pra mim, Polaca, pode Boa. ir. Eu tô aqui do teu lado. Aconteça o que acontecer. A gente passou por um momento muito difícil da nossa vida. E ele olhou pra mim e falou, fica tranquila, Polaca, eu tô aqui. Uau. Eu tô aqui. Segurança. Segurança. Nossa. Então, assim, você ter alguém seguro do teu lado. E você ter alguém que não tenha ego aguçado, tipo, eu não vou deixar ela voar, porque quem sabe ela voe. E segurança, né? Não, Isso. a Dilson Ou não te tinha apagar, isso. ou te apagar. A Dilson não tinha isso comigo. Nossa. Não tinha. Ah, eu queria ficar mais tempo aqui conversando, porque a gente falou um pouquinho, né? Mas a gente vai ter, elas já estão ali esperando, Sim, né? Mas perfeito. antes de a gente finalizar, eu gostaria ainda de duas. Claro que depois pode acrescentar mais, mas eu gostaria de duas coisas. Eu sempre falo que não existe um passo a passo na vida. Eu faço um passo a passo para o sucesso, um passo a passo para ganhar dinheiro. Não, mas existem pistas que uma pessoa fez e deu certo para ela, né? Então, hoje essa mulher tá nos escutando e ela tá passando por isso. O que você fala para ela? Quem hoje tá passando, e eu sei que muitas, infelizmente, ainda vão passar pela dor do luto, seja de esposo, seja de outros entes. Eu falo que tenha paciência. Se apegue em Deus. E acredite. Tudo passa. E até quando a gente conversou ontem, você me mandou um checklist ali, era qual é um versículo, né? Era todas as Romanos 8:23, eu acho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus, né? Eu acho que é exatamente isso. Podia olhar minha colinha? Posso olhar minha colinha? Pode. Posso Você viu olhar? que assim, eu falei pra ela, eu vou te mandar aqui mais ou menos o que a gente vai falar, mas ele não falou nada do que eu mandei, né? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo. O luto, a perca, tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar para o meu crescimento, tudo vai cooperar. Os meus filhos são outras crianças depois da perca do pai. Então, assim, não existe um caminho. Existe, cada pessoa vai passar de uma forma. Mas hoje Mas o que eu posso falar, não se entregue. Não se entregue, não deixem, por favor, essa questão de depressão pegar, porque eu conheço algumas pessoas, eu tenho uma colega minha que perdeu o esposo, ela não consegue, ela parou a vida dela. E assim, infelizmente isso é um mal do século, a depressão é um mal do século. Então não deixe, e não se culpe, por favor, não se culpe por continuar vivendo. Muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão falar pra você que você, né, como assim? Você continuou sua vida? Sim. Continue sua vida e aprenda a respeitar quem passou pela sua vida. Aprenda a, como que eu posso dizer, a usar esse tempo de qualidade que você teve, eu no caso com meu esposo, esse tempo de qualidade, aprenda a tirar o melhor dele, mas não deixe, não se anule. A sua vida não acabou. Infelizmente, a gente veio, ou felizmente, a gente veio nesse mundo sozinhas, e nós vamos voltar pro próximo plano sozinhas. E não se anule, não caia numa cama. Seus filhos, quem tem filhos que passa por isso, precisam da gente. É muito importante. A minha filha, quando eu tava caidinha na cama, ela falava, mãe, você não é essa pessoa. Você é alegre, você é divertida, você não é essa pessoa. E aí eu parava e pensava, não, eu não posso, porque se eu cair, eles vão cair junto comigo, então eu não posso. E hoje, se você perguntar pra minha filha o que ela vê em mim, ela fala, minha mãe é muito forte. Minha mãe é uma fortaleza em pessoa, entendeu? Então ela vê essa fortaleza. Claro, a gente não pode ser forte o tempo todo. A gente tem o nosso momento de chorar,
quieto, sozinho. E até hoje eu tenho momento de desespero de falar, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas seja forte e corajosa, e tudo passa nessa vida, e acredite. Eu vou falar outra coisa também, até tatuei no meu braço, a vida é hoje. O que vou ser breve, teve um outro momento ali de uma questão, o que você fez no passado e faria pra... Isso que eu ia falar, era a minha Era pergunta. nessa? Essa pergunta aí que, olha só, era a mesma pergunta. Uhum. Pode ir falar. Então, o que você faria, você fazia antigamente, né? Uhum. E que você não faz, ou você olha com outros olhos hoje. Antigamente eu tinha, aqui, a palavra paixão, será? Ou eu tinha minha vida programada. Era tudo em planilha, eu tinha um monte de negócio, eu amava investir, eu amava comprar, e eu só trabalhava para pagar boleto. Minha vida era trabalhar para pagar boleto. Porém, eu curtia a minha vida, eu viajava, eu curtia com os meus filhos, enfim. Mas eu era muito a busca, muito. Hoje eu parei. Hoje, minha vida é hoje, eu tatuei no meu braço. A vida é hoje. A vida é hoje. Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. As memórias que ficam, as memórias que você tem com seus filhos, com a sua família, o que você fez, o que você vai deixar aqui, só são pros família, filhos e parente brigar. Uau. Só. De verdade. O que os meus filhos lembram é cada viagem que nós fizemos, é cada momento na frente da lareira fazendo carne num disco que a gente trouxe do Rio Grande do Sul, o momento que o pai cozinhava para eles. É isso que importa, é isso que fica. Bens materiais, nossa, é muito bom, é maravilhoso, quem tem oportunidade, legal, mas viver para isso e esquecer da vida, que a vida tá passando, eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Hoje eu vivo. Hoje eu viajo, hoje eu vivo com os meus filhos, hoje com responsabilidade, 100%, porque eu não sei meu dia de amanhã, não sei. E qual é a tua programação para o ano que vem? Ixi, ano que vem. A Thaísa, de 4 anos atrás, já tinha programado. Já tinha. Já estava na planilha tudo que eu ia fazer. Agora, a Thaísa de agora não programa. Eu planejo as coisas que eu quero, obviamente. Mas programar, não programo mais. Uau. Tem como você passar por isso e continuar sendo a mesma? Não. Eu até li esses dias algo assim. É injusto comigo ser a mesma depois de tudo que eu passei. Não, é injusto. Não tem como. Não tem como. Né? Não tem como. É injusto. E outra coisa, você tem que trazer o aprendizado da dor. Você precisa. E me perguntam às vezes, por que será que foi com você? Eu falo, eu acho que Deus tem um propósito. Talvez eu não estaria aqui hoje falando de luto. E a gente só fala daquilo com propriedade de algo que a gente passou, de algo que a gente viveu, de algo. Então, eu tô num processo muito bonito, né, Sheila, que você sabe, e de resgate mesmo da minha identidade, enfim, dos meus princípios, dentro da igreja, e o luto, essa história, e todo esse processo do luto, eu sei que eu ainda vou cuidar de outras mulheres que passaram ou passaram por isso. Né? Tenho certeza disso. Tenho certeza. Aí entrou tudo que acontece, né? Sendo bem, sendo mal. Exato, cooperam para o bem. Vocês não queriam escutar mais? Eu queria escutar mais, né? Mas vai voltar, né? A parte 2, porque ele tem várias camadas, né? Tem várias camadas. Aqui a gente falou da história, né? No sentimento outro. Mas existem camadas, ainda mais para nós mulheres. Mulheres, exato. Aí vem o pós que eu falei de um próximo relacionamento. Isso, a culpa. Isso da culpa. Vai ter um só da culpa. Nós vamos falar só da culpa. Exato. Porque a sociedade, ela infelizmente, né? O ser humano é julgador. Ela julga, ela não entende a dor do outro. E apontar é melhor do que acolher. Né? Exato, exatamente. Então tem, nesse processo todo, tem essa questão da culpa. Do julgamento, culpa. Remorso. Será que eu posso? Será que eu posso? Será que eu não posso? O que os meus filhos vão achar? O que a minha família vai achar? Parte 2, então, Nossa, tá... é demais. Você guarda a parte 2, tá bom. Né? E nós vamos fazer uma parte 2 aqui, só falando disso. Pra finalizar, eu quero falar que nada... Quer deixar um recado pra elas lá? Quero. Nada é fácil. O luto é um processo doloroso. Mas que sejamos mulheres
fortes e que você possa passar por esse momento da melhor forma possível, buscando a Deus, se conectando, porque eu acho que não tem como passar pelo luto sem buscar Deus, se aproximar de pessoas que te amam e silenciar os seus ouvidos para julgamentos do que você fez, do que você vai fazer. Essas decisões são suas, internas, e só você dentro da sua casa pode saber o que é bom e o que é ruim para você e para os seus filhos. Então, e acredite, tudo passa, tudo passa. E é isso. Obrigada, Sheila. Eu que agradeço. Tudo passa, eu vou tatuar isso. Eu tenho ela aqui. Que tudo passa, Tudo né? passa. Eu que agradeço Obrigada, por compartilhar. Eu sei que não é algo tão prazeroso de falar, não é algo que mexe, é algo que é a tua intimidade, é a tua história. Exato. E trazer a tua história, né, pra internet, né? Eu que agradeço. Obrigada. Nós agradecemos, né, quem for escutar Obrigada. aqui. E é só o começo de algo grande. Amém. Eu creio nisso que Deus tem o melhor para mim. E eu sei que a Dilson veio na minha vida para me ensinar, para me fazer essa mulher que eu sou. E eu vou voar ainda mais alto. Tenho certeza disso. Voa polaca. Voa polaca. Um super beijo. Beijo, gente. Até mais. E até a próxima. Até a próxima.